No Saber Direito desta semana, o tema é o direito jurisprudencial. Você vai conhecer as principais decisões do STF e do STJ no direito constitucional, civil, tributário, administrativo, penal e direito do consumidor. As aulas são com o professor Felipe Duque. Olá, queridos amigos do TV Justiça. Uma grande satisfação estar aqui com você hoje. A gente está conversando sobre direito jurisprudencial, das principais decisões do STF e do STJ que impactam o nosso dia a dia e, de alguma maneira, a função nossa aqui é traduzir essas principais decisões e te mostrar a importância disso na aplicabilidade do direito. Eu me chamo Felipe Duque, trabalho como professor e também como procurador da Fazenda Nacional, tenho mestrado também em Direito Político e Econômico e já trabalhei como assessor de desembargador no Tribunal de Justiça de Pernambuco. E será uma satisfação, portanto, estar com você, comentando temas relevantes hoje sobre a questão do aborto de anencéfalo. Será que é crime? E também, será que é cabível no Brasil o habeas corpus coletivo? São temas interessantes, instigantes, e que eu te provoco também a raciocinar comigo. Então vamos lá, professor, deixa de conversinha, eu quero assunto, quero conteúdo, e a gente vai começar a aprofundar esses temas muito maravilhosos. Vamos lá, um grande abraço. Veja só, de alguma forma, você deve se pautar sobre esse tema. Falar, professor, será que é possível, no Brasil, falar que existe o crime de realizar um aborto de um feto anencéfalo? E perceba que esse tema ele é maravilhoso, ele foi trazido, inclusive, hoje, o então ministro Luiz Roberto Barroso, que está no STF, ele era o advogado que fez a sustentação oral nesse tema. Esse julgado, ele foi proferido, portanto, na ADPF 54, muito interessante, vale a pena, inclusive, você ler o inteiro teor. Então, qual era a questão, Quando a gente vai falar de aborto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, poxa, e o que danado é aborto? Professor, que bexiga é aborto? O que significa, de fato, isso, conceitualmente, E quando a doutrina penal vai falar de aborto, ela diz o seguinte, olha, aborto é você interromper a vida intrauterina. Ou seja, quando você destrui, portanto, aquele produto da concepção, há o aborto. E aí, nessa percepção, nesse sentido, nós temos uma classificação no Brasil trazida pelo Código Penal, e a pergunta que se faz é, professor, o aborto, ele é crime no Brasil? E aí, respondendo para você, hoje, o que prevalece é que sim, pela leitura do Código Penal, o aborto é crime. Professor, mas eu sei que há exceções, Existem exceções no Brasil, e de alguma maneira, isso vale a pena trazer para você também, que está previsto no Código Penal. O artigo 124, 125 e 126 do Código Penal, eles tratam sobre o aborto. E fala o seguinte, no artigo 124, ele trata a questão do aborto que é provocado pela gestante e é feito com o seu consentimento. No 125, ele trata do tema do aborto, fazendo do aborto realizado, provocado por uma terceira pessoa, que foi feita sem o consentimento da gestante. E no 126, ele trata do aborto provocado por um terceiro, que foi feito com o consentimento da gestante. Agora, vou abrir um parêntese aqui para você. Cuidado com as consequências da decisão do STF, do habeas corpus 124316. Esse é um tema que, consequentemente, ainda haverá uma grande evolução no STF sobre se o aborto no Brasil é crime ou não. Porque nesse habeas corpus, ao qual nós não trataremos agora, ele foi tratado em passant, ou seja, ele foi tratado de uma maneira superficial se, portanto, o aborto ele teria sido descriminalizado no Brasil, se não seria crime, melhor dizendo. E aí, nesse aspecto, esse tema não foi definido ainda, e o que eu quero falar com você ainda é sobre o aborto de feto anencéfalo. E aí, perceba, professor, quais são as exceções em que o aborto não é crime? Porque não é possível, professor, que se a gente tiver situações teratológicas, aquelas que a gente escuta por aí falar, e fica assim abismado, choca realmente a situação. E aí, portanto, a doutrina, o próprio Código Penal, ele elenca pelo menos duas situações em que o aborto não seria crime. Então ele fala que quando esse aborto ele é fruto, portanto, de um estupro, nesse caso não haveria tipificação penal. Esse aborto, portanto, ele poderia ser livremente realizado. Tal qual também o aborto que é realizado chamado de aborto humanitário, ou seja, aquele aborto que põe em xeque a vida da própria gestante, ou seja, aquele que há necessidade de ser retirado o feto, pois senão a gestante poderia vir a óbito. Então você já tem aí duas exceções claramente. Beleza, professor?
Mas eu não vim aqui saber sobre aborto. Eu vim aqui saber sobre o que é o aborto de feto anencéfalo. Calma, senta aí, velho. Toma um cafezinho, uma água e você vai entender. Esse tema é muito importante. Por isso que eu quero chamar a sua atenção de muito clara para que você perceba a delicadeza do tema. Primeiro que é um tema altamente sensível, porque ele vai envolver, de alguma maneira, né, sua ideologia sobre onde começa a vida, ou melhor, onde termina a vida, professor. E isso é muito relevante. Foi isso que o STF usou para julgar esse caso muito importante. Ou seja, professor, primeiro, né, o que danado é um feto anencéfalo? O que é feto anencéfalo? Eu não sei nem a conceituação disso. E aí perceba, segundo explicou o ministro Marco Aurélio, a anencefalia, ela é quando a gente tem uma má formação do tubo neural. Então, de alguma maneira, a pessoa tem uma ausência parcial de encéfalo, de massa encefálica, de cérebro. Então, ele tem um fechamento do tubo neural quando ele está desenvolvendo um embrião. Então, perceba, essa má formação, ela gera uma doença congênita letal. Você não entendeu errado, doença congênita letal. Ou seja, não existe a possibilidade de você desenvolver, me desculpe, uma massa encefálica. Ou seja, não tem como em momento posterior ter massa encefálica. Isso é um consenso na medicina. O Conselho Federal de Medicina, ele diz que os anencéfalos são natimortos cerebrais, ou seja, eles já nascem em tese mortos. E aí, de alguma maneira, perceba, né? Segundo o ministro Marco Aurélio, os anencéfalos, eles jamais se tornariam pessoa. Então, não se trata, portanto, de uma vida em potencial. Não se trata, portanto, de morte. Professor, não entendi nada. E aí, minha função, claro, é traduzir para você. É trazer isso para que você consiga enxergar os argumentos e, de alguma maneira, debater também sobre a jurisprudência do STF. Nessa DPF 54, uma uma confederação nacional, né, entrou com essa DPF discutindo justamente sobre isso. Falando, poxa, será que não haveria crime, de fato? Será que você não está querendo praticar, né, algo muito feio que já foi praticado em outrora, em outras culturas, né, chamados da eugenia, de você purificar uma raça, de você, de alguma maneira, não sustentar determinados indivíduos ou querer excluí-los da vida? Então, esse foi um debate muito tenso, porque tinha parte da sociedade que poderia tender a uma eugenia. E aí, portanto, foi necessário escutar vozes científicas para decidir esse julgado. E os argumentos, portanto, do ministro Luiz Roberto Barroso era falando justamente o seguinte, olha, e veja que coisa interessante, ou seja, os argumentos a favor da ADPF. Segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, ele falou o seguinte, olha, o feto anencéfalo, ele não desenvolve o cérebro, tá? Então, ele não tem uma condição de sobrevivência, ele não tem uma condição, né, de sobreviver. Isso aí é um fato, né, confirmado pela ciência. E a partir disso, se você perdura a gestação, se você prolonga essa gestação, você está prolongando, no fundo, o sofrimento de uma mãe que sabe que a criança, ao nascer, ela estará cientificamente morta. É inevitável isso. E rigorosamente, e aí perceba a sutileza, rigorosamente, você não teria um aborto. Não poderia se falar em aborto, porque aborto é você matar uma vida. E essa pessoa sequer teria vida. Por quê, professor? Porque, veja, quando é que uma pessoa morre? E esse é um questionamento simples, né? Quando é que alguém morre? E aí a ciência, ela dignifica, ou melhor, ela traduz o que seria morte a partir de simplesmente de que há uma pausa, uma suspensão, portanto, finda a atividade cerebral. Então, quando alguém tem a atividade cerebral pausada, né, interrupta, nesse caso, a morte. Então, perceba que se o embrião, o feto anencéfalo, que não desenvolveu massa cerebral, se ele não tem cérebro, sequer ele teve vida. Então essa é a ideia. Ou seja, aborto é matar a vida de alguém, tirar a vida. Então não seria propriamente um aborto, porque na verdade essa pessoa sequer nasceu, ela não desenvolveu massa encefálica suficiente. Essa seria a concepção, né, dos votos a favor, né, da DPF 54. Beleza, professor, mas eu estou aqui para aprofundar. Eu estou aqui para sair da superfície, eu quero mergulhar, eu quero entender as razões também contrárias, eu quero entender quem acha que haveria crime, sim, e essa é a ideia, a gente vai desenvolver, então vem aqui comigo. Veja, os argumentos contrários à DPF 54, eles tratavam de pontos muito relevantes, né, pontos, portanto, que, de certo modo, tanto tangiriam para o direito, como também iriam botar em discussão a questão de quando há o nascimento, ou melhor dizendo, a partir de que momento existe a concepção, a partir de que momento o direito ele iria proteger a vida. E aí perceba, né? Segundo os argumentos contrários à DPF, primeiro,
o feto ele já deveria ser considerado um ser humano e, portanto, ele deveria ter o direito à vida. Então, desde a concepção, já deveria haver a proteção. Segundo argumento, né, trouxe um caso, né, de um caso raro, e inclusive de uma pessoa que ela chegou a sobreviver 1 ano e 8 meses após o parto. E ela teria sido diagnosticado como um feto anencéfalo. Então, trouxe esse caso para falar, olha, não, é mentira que isso aí, que ela não pode sobreviver. Ela pode sobreviver, uma pessoa já sobreviveu 1 ano e 8 meses. Então, nesse sentido, né, se você legalizasse o aborto de um feto anencéfalo, seria o primeiro passo para você legalizar de maneira ampla, de maneira irrestrita o aborto no Brasil. Então, perceba, se você está considerando essa questão de abortar fetos anencéfalos, você estaria praticando um aborto eugênico, ou seja, você estaria um aborto que seja preconizado por aqueles regimes arianos, em que o regime nazista, por exemplo, ele eliminaria indivíduos com deficiências físicas ou mentais, ou seja, está purificando uma raça. E esse, portanto, foram os argumentos contrários. E aí a gente escutou, né, ou melhor dizendo, o Supremo escutou, né, confederações nacionais de médicos, trouxe a intervenção, portanto, dos amigos da corte, justamente porque se pauta pela sociedade plural, aberta dos intérpretes, né, de Peter Haberle, para decidir temas a qual o STF ele não tem uma certa autoridade, né? Ele não tem um conhecimento técnico suficiente. Então, ele traz amigos da corte para que colaborem com a discussão, colaborem, portanto, na sua especialização. E esse foi basicamente o tema, né? Saber um pouco mais sobre o que seria o feto anencéfalo. E aí, nesse caso, o que preponderou no julgamento de mérito é que, justamente, os fetos anencéfalos, eles não possuem vida humana. Os fetos anencéfalos, portanto, eles não admitem a intervenção do direito penal. Porque quando você tem, portanto, a concepção de um feto anencéfalo, ele sequer desenvolve massa encefálica. E logo, portanto, quando você pensa em aborto, você pensa em retirada de uma vida. E se o feto anencéfalo ele não desenvolve massa encefálica, não seria, portanto, retirar uma vida intrauterina. Então, essa seria basicamente a concepção do STF. Mas, professor, o que é que o Supremo decidiu sobre os outros argumentos? O que é que ele se manifestou sobre outros assuntos? E eu vou trazer à tona para você, né, a primeira questão. Então, você já sabe, fazer a cirurgia de retirada de um feto anencéfalo é aborto no Brasil? Não. O Supremo decidiu, 7 ministros decidiram que não se trata de aborto porque não há possibilidade de vida do feto fora do útero. Ponto. Professor, seria realmente então uma ideia de aborto eugênico? Seria você interromper uma gravidez porque você está considerando, portanto, que os deficientes não podem sobreviver? Seria isso? E aí, segundo o ministro relator, isso não seria, né, uma eugenia de maneira alguma, pois o feto anencéfalo sequer teria vida em potencial. Então, você não poderia cogitar um aborto, porque ele não desenvolve massa encefálica. Então, perceba, portanto, né, que isso foi algo refutado pelo STF. Professor, é aquele caso que o senhor disse, o caso de uma pessoa que sobreviveu 1 ano e 8 meses e, portanto, pôs à prova a tônica de que o feto anencéfalo não poderia sobreviver. E aí, nas investigações trazidas pelos amigos da corte, foi visto que o diagnóstico dessa pessoa, que teve 1 ano e 8 meses, ela não foi diagnosticada corretamente. A doença, portanto, a qual ela tinha, não era um feto anencéfalo, era uma outra doença. Então, por isso, nesse sentido, ela não poderia ser utilizada como um parâmetro para defender, portanto, que o feto anencéfalo teria vida, nesse sentido. Então, perceba, né? Esses argumentos são muito interessantes, porque isso faz com que você tenha base, queridos amigos. Faz com que você tenha raciocínio crítico. E aí, de alguma maneira, você consegue transpor os argumentos, até do STF, para uma tese, uma dissertação de mestrado, doutorado, um TCC. Você consegue discutir outros assuntos que o STF sequer debateu ainda, com base nisso que foi decidido. Agora, tem um tema a mais que é relevante. Tem um tema, portanto, na razão de decidir dessa ADPF que foi divulgada, que eu quero trazer para você. E aí, portanto, rememore, tá? Esse julgamento foi proferido na ADPF 54. O relator foi o ministro Marco Aurélio. Mas um argumento que eu achei interessante e quero dividir com você foi justamente sobre o sofrimento da mulher. Esse ponto foi muito relevante e talvez é ele que possa ser trazido à tona em outras discussões futuramente do aborto no Brasil. No sofrimento à mulher, no que pertine do direito à mulher, né, em contraposição com o feto anencéfalo, você percebe que, claro, toda gravidez ela impõe riscos à mãe, né? Agora, percebeu-se que
esse caso do feto anencéfalo, ele põe riscos muito maiores do que uma gravidez comum, né? E aí se reputou, portanto, incontroverso, né, que, na maioria das vezes, as mães que tinham fetos anencéfalos, elas tinham um estado de morbidez, de dor fora do normal. Elas tinham uma grande impotência, elas tinham um grande luto, um eterno desespero, justamente porque elas tinham a certeza do óbito. E, nesse sentido, portanto, foi descrito o sofrimento dessas mulheres, de maneira que foi classificado pelo Supremo como uma verdadeira tortura, já que, portanto, o ato do Estado de compelirem a elas de terem um filho, sabendo que aquela gestação seria de um feto anencéfalo, de um feto, portanto, que não teria massa encefálica, que não poderia ter vida. Então, por isso, seria como você impor às mulheres um cárcere privado dentro do próprio corpo. Foi isso que o STF decidiu. E aí você perceba argumentos relevantíssimos, decisões, portanto, que trazem o impacto da discussão, né, se o aborto de anencéfalo é crime no Brasil. E aí você já viu, o aborto de anencéfalo não é crime. O STF, portanto, olhou para os artigos de aborto, 124, 125 e 126 do Código Penal e falou, olha, isso não é aborto. Ou seja, é um fato atípico. Não tutela-se a intervenção do direito penal no Brasil. Beleza? Então, de alguma maneira, a gente fecha aqui esse tema e a gente chega em outro tema muito interessante, tá? Muito interessante. E eu vou pedir atenção para você, né, de rememorar alguns fatos interessantes das aulas passadas, né? Ou seja, rememorar assuntos que nós tratamos aqui. Veja, eu conversei com vocês aqui sobre o que era um negócio chamado estado de coisa inconstitucional. Mas, professor, o que é estado de coisa inconstitucional? Eu não vi a aula passada, eu cheguei agora. Como é que você, né, parte do pressuposto que eu sei de tudo? Como é que você parte do pressuposto que eu sei o que é um estado de coisa inconstitucional? Veja, esse foi um tema utilizado na DPF 357. Nessa DPF 357, o STF decidiu o seguinte, olha, nós estamos passando por uma violação generalizada e sistemática de direitos fundamentais. Ou seja, estamos ofendendo diversos direitos fundamentais de maneira sistêmica. Não existe, portanto, né, algo que demonstre uma concepção, uma falta de agir de uma pessoa só. A inércia, queridos amigos, ela é generalizada. A inércia, portanto, ela é de vários poderes, inclusive erro meu, e eu falando como poder judiciário, ou seja, é uma deficiência do poder executivo, é uma deficiência do poder legislativo e é uma deficiência também do poder judiciário. Então, nessa perspectiva, devido a uma violência massiva e genérica e sistemática e também uma inércia censurável, porque não deveriam estar inertes, mas que tendem a ter uma decisão estrutural, ou seja, que remete um poder de agir de várias pessoas, o STF ele reconheceu que no sistema penal brasileiro nós vivemos um estado de coisas inconstitucional. Nessa DPF 357, portanto, o STF decidiu que, olha, é possível que seja implantado de imediato audiências de custódia para que se verifique, portanto, né, se existiu alguma ilegalidade, alguma arbitrariedade nessa prisão. E, ao mesmo tempo, é necessário que esse dinheiro que está no Fundo Nacional, né, de Reaparelhamento do Serviço Penitenciário, ele seja destinado imediatamente para essa finalidade e não seja contingenciado, me desculpe, ou seja, que não seja destinado para outras finalidades. E aí, portanto, a gente chega numa discussão. Professor, né, e esse tema ele foi interessantíssimo porque ele trouxe à tona essa falha estrutural que existe no sistema penitenciário. Ou seja, será que é possível, né, a gente ter, né, a possibilidade de você falar num remédio heróico que tutele mais de uma pessoa, falando de direito penal, obviamente, ou seja, será que é possível a gente falar, né, que existe uma possibilidade de ter um habeas corpus que tutele mais pessoas? E aí, claro, você tem que saber, professor, o que é habeas corpus, né? Você não me falou o que é habeas corpus e você tem que partir do pressuposto também que eu não sei direito, afinal, eu só escuto falar de habeas corpus, mas eu não sei o que é habeas corpus. E aí perceba, o habeas corpus, queridos amigos, ele tutela, né, o chamado direito constitucional de ir e vir, e ele está previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Ou seja, ele almeja tutelar um direito certo e líquido de locomoção, um direito seu ou um direito de outra pessoa, contra uma ilegalidade, contra um abuso de poder. Então, ele garante essa prerrogativa de você ir, de você vir, de você ficar. Agora,
Perceba, portanto, que você tem, né, uma violência, você pode ter uma violência. Essa violência ela pode ser, por exemplo, física ou material, ou você pode ter uma coação, você pode ter uma ameaça, um medo, uma intimidação. E você tem, do outro lado, uma ilegalidade ou um abuso de poder. Então, por exemplo, imagine uma situação hipotética. Uma pessoa ela é chamada para participar de uma audiência pública na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. E essa pessoa ela é chamada para ser escutada, né, para ser uma oitiva de uma consulta, enfim, de uma mera intimação, né? Mas essa pessoa vai falar sobre atos que possam atentar contra a sua própria incriminação. Ou seja, eu fui chamado para tratar de um tema em que, ao mesmo tempo que querem me escutar, se eu falar tudo o que eu sei ou tudo o que eu fiz, eu posso me auto-incriminar. Então, por diversas vezes, o STF, por exemplo, ele defere habeas corpus para que uma pessoa que vá, por exemplo, prestar algum depoimento numa audiência na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, veja, tal qual essa pessoa estivesse perante um juiz criminal, ele poderia ter o direito ao silêncio. Ou seja, o silêncio dele não importaria em autoincriminação. E aí, nessa perspectiva, perceba, o que o STF está fazendo, Felipe? Ele está concedendo o habeas corpus para proteger uma violação a uma liberdade física ou uma liberdade moral. Ou seja, não há necessariamente um abuso de poder contra um ato de transgressão física. Pode ser também algo que possa vir a sofrer. Então, o habeas corpus, portanto, ele pode ser tanto preventivo quanto ele pode ser repressivo. Nesse caso, se o STF concede um habeas corpus antes de você, né, antes de você sofrer algum tipo de violência, ele chama-se, portanto, de habeas corpus preventivo. Se depois que você já está sofrendo algum dano, é chamado de habeas corpus repressivo. Beleza? Então, nesse sentido, você já sabe o que é um habeas corpus. Você já sabe que o habeas corpus tutela o direito de ir e vir, seja no sentido preventivo, seja no sentido repressivo, seja no sentido de alguém que está sofrendo uma coação imediata, seja alguém que possa vir a sofrer uma coação no futuro. E, portanto, o habeas corpus também tutela o direito à não autoincriminação. Beleza, professor, eu já sei o que é habeas corpus, eu já tenho ciência disso. Agora, por que você quer falar comigo sobre o que é habeas corpus coletivo ou se ele é cabível? E aí perceba, o que eu estou tratando com você aqui foi o que ficou decidido pelo STF exatamente no habeas corpus 143641. Então, a partir do julgamento do habeas corpus 143641, o STF enfrentou essa temática. Ele tratou desse caso sobre o habeas corpus coletivo, se seria cabível o habeas corpus coletivo no direito brasileiro. Beleza? E aí perceba um aspecto interessante. Qual era o caso concreto? A gente tinha a Defensoria Pública da União, e a Defensoria Pública da União, ela entrou com essa petição, que ele nominou de habeas corpus coletivo. E o que é que ele dizia? Ele falava o seguinte, olha, todas as pessoas que estão presas, né, em locais que estão acima da sua capacidade, ou seja, pessoas que estão dentro de um presídio em que há superlotação carcerária, e elas sejam integrantes de grupos de risco para a Covid-19, ou seja, diante de um cenário de pandemia, e que não tenham praticado crimes contra violência ou grave ameaça, eu quero tutelar essas pessoas, todas elas. Ele não nominou individualmente quem seriam as pessoas. Ele apenas falou, eu estou tratando das pessoas que estão em presídios com superlotação carcerária e eu estou tratando de pessoas que estão com risco, né, em situação de risco no que tange ao Covid-19 e que também essas pessoas não tenham praticado crimes com violência ou crimes com grave ameaça. Então, nesse sentido, o que a DPU fez? Ela alegou simplesmente que, em face dessa situação caótica do sistema prisional, que decorre, portanto, de uma superlotação carcerária, em face, portanto, de condições de higiene, advindos da pandemia também, aumentou-se o risco da população carcerária. E, nesse sentido, ela falou, poxa, veja, essas pessoas estão lá, eu estou precisando de alguma medida que eu consiga salvaguardar todas. Eu não consigo entrar com várias ações individualmente. Às vezes eu nem sei quem são essas pessoas. Então, a partir disso, trouxe o habeas corpus coletivo. Ele foi trazido pela doutrina a partir desse caso concreto.
E aí, portanto, ele falou, olha, inclusive, Excelência, STF, houve uma determinação do CNJ. O CNJ determinou isso que eu estou pedindo, ou seja, ele disse que os tribunais editaram, portanto, normas indicando aos juízes que simplesmente soltassem pessoas, ou melhor dizendo, né, concedessem outro tipo de prisão para quem tivesse em situação de risco. Só que os juízes estão tendo uma certa resistência em cumprir essa determinação. Eles não estão seguros, eles não estão, portanto, cumprindo essa medida. Então, diante disso, a Defensoria Pública da União, ela pediu que houvesse a imediata concessão da liberdade provisória ou a colocação de uma prisão domiciliar para esses presos. Ou seja, esses presos que estejam custodiados num presídio acima de sua capacidade. 2, que integrem esse chamado grupo de risco, ou seja, sejam pessoas idosas, ou seja, sejam pessoas com comorbidade. E terceiro ponto, também muito importante, sejam pessoas que não praticaram um crime, que tenha tido uma resistência violenta, que não tenha tido uma grave ameaça. E de alguma maneira você se perguntou, professor, né, o STF, ele deferiu essa medida liminar, ou seja, ele albergou a previsão de um habeas corpus coletivo? E com a resposta, queridos amigos, sim. Ele definiu, portanto, que seria cabível o habeas corpus coletivo no sistema constitucional brasileiro. Mas, professor, qual artigo que fala sobre isso? Onde é que tem previsão na Constituição Federal? Ou seja, existe norma expressa indicando que há no sistema constitucional brasileiro o habeas corpus coletivo? E a resposta é não, não existe. Mas, professor, será que pode? Será que é possível? Queridos amigos, perceba, no direito nem tudo é só de interpretação literal. A própria Constituição Federal, ela é interpretada de maneira sistemática, ou seja, ela é interpretada de maneira a haver um diálogo, seja com outras leis, seja com tratados internacionais, aos quais o Brasil fez parte, assinou. E dentro dessa perspectiva, portanto, perceba que até os direitos e garantias fundamentais, eles vão além do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, nem todos estão lá no artigo 5º da Constituição Federal, estão espalhados pela Constituição Federal por outros dispositivos. Então, nessa perspectiva, você já tem a ideia que nós temos o habeas corpus individual, nós temos a possibilidade de habeas corpus coletivo, mas, professor, você me disse que a gente iria aprofundar, eu iria aprender, e você não me disse por quê, você não me disse como seria esse procedimento. Então, vamos lá, querido aluno, você é muito curioso, você é muito curioso, isso é bom, de alguma maneira isso fomenta que você cresça, né, na sua atividade intelectual, você desenvolva massa encefálica, né? Você cresça, portanto, de uma perspectiva de conhecimento mesmo. E aí, veja, o STF, primeiro, ele decidiu isso em medida liminar, né? Essa medida liminar, ela foi deferida, né, para que todos os magistrados do país, eles reavaliassem as situações dos encarcerados, né, conforme recomendações do CNJ. E aí, nessa perspectiva, né, o STF, depois de uma semana, referendou basicamente, né, ou seja, o plenário reunido confirmou essa medida liminar do ministro Edson Fachin. Então, portanto, é cabível o habeas corpus coletivo no Brasil? Sim. Mesmo sem previsão legal, tanto o STF quanto o STJ, eles têm admitido a interpretação, o cabimento do habeas corpus coletivo. Professor, e como é que seria o procedimento? E aí o Supremo, ele fez uma analogia com o mandado de segurança coletivo. Ou seja, o mandado de segurança coletivo, que tem previsão no artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal, o seu procedimento seria uma analogia ao habeas corpus coletivo. E aí, portanto, o Supremo interpretou a partir do mandado de segurança coletivo, percebeu também o Pacto de São José da Costa Rica, em que garante, portanto, que haja instrumento processual que seja simples, que seja rápido, que seja efetivo e que tutele, né, essa violação de direitos fundamentais, seja, né, pela lei, ou seja, portanto, né, por tratados internacionais. Então, diante de novos conflitos interpessoais que estão surgindo nessa sociedade contemporânea, que também é chamada de sociedade de massas, é imprescindível que a gente tutele também os direitos coletivos na seara penal. Porque perceba, queridos amigos, para tutelar direitos coletivos,
você tem, perto ali no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, você tem lei de ação civil pública, você tem lei de ação de improbidade administrativa, lei de ação popular, mas não se falava em um instrumento coletivo para tutelar o direito penal. Então, até então, não se tinha um instrumento coletivo para se tutelar o direito ambiental. Eu não sei se você está percebendo a importância disso. Isso é fundamental. Veja, a leitura do habeas corpus coletivo, o estudo completo que você pode fazer sobre isso é instigante. Então, é um tema que você pode se aprofundar, é um tema que merece aprofundamento sobre o seu cabimento, sobre as suas hipóteses, as características e, consequentemente, essas decisões do STF que a gente tem trazido aqui para você. Então, preste atenção, muito cuidado. Eu sei que, de alguma forma, às vezes parece um pouco enfadonho, a gente vai estudando, vai lendo e parece que não acaba o assunto, mas é assim que fica legal. Quanto mais você estuda, mais você percebe que tem coisas a estudar, mais você percebe que tem coisas a se aprofundar e se debruçar sobre o tema. Então perceba, professor, o que é que eu preciso saber sobre habeas corpus coletivo? Porque nessa ótica eu sei que é cabível, eu sei que segue analogicamente o mandado de segurança coletivo, mas por uma perspectiva, o que eu preciso saber é o seguinte: o que é que o Supremo, qual foi o fundamento do Supremo além disso? Primeiro, veja, ele considerou justamente esse estado de coisa inconstitucional. Ele considerou, portanto, que nessa sociedade de massa, a gente tutela também o direito penal de maneira coletiva, e aí, por isso, se você pudesse reunir em um único processo, né, todos os conflitos que gerariam conflitos individuais, pense na economia de tempo, pense na economia de esforço, pense na economia de recursos e de uma maneira, portanto, a você ter uma prestação jurisdicional mais séria e mais eficiente. Então, segundo o STF, o habeas corpus ele acabou sendo considerado um instrumento que é utilizado para defender um direito fundamental. E, por isso, ele merece ser explorado em toda a sua potencialidade. E aí, portanto, ele vai prestigiar a isonomia e ele vai prestigiar a prestação jurisdicional, além de facilitar o acesso à justiça. Então, você veja, você tem mais de um fundamento. Você tem não só você tutelar o direito penal, tal como os direitos coletivos na seara civil, você tem a questão da isonomia, você tem a questão de facilitar o acesso à justiça. E esses princípios constitucionais, eles dão base ao nosso ordenamento jurídico. E aí, por isso, o STF, além de considerar toda a preocupação internacional com os presos em relação à doença do Covid-19, ele tratou, portanto, e demonstrou que tanto a ONU quanto a OEA, eles tinham recomendações para que todos os países reavaliassem a situação dos presídios, ou seja, para saber como estava a superlotação carcerária. E aí, portanto, tratassem de medidas alternativas para deixar com que esses presos que estivessem em idade de risco, ou também em situação de risco, melhor dizendo, eles não tivessem a situação, primeiro, deplorável e aí pudessem, portanto, ter medidas alternativas. E aí, por isso que o STF decidiu, que dentro da percepção da DPF 347, estado de coisa inconstitucional, nós podemos albergar essa ideia do habeas corpus coletivo. E aí ele trouxe diversas medidas para que o sistema presidiário ele fosse reanalisado a conduta dessas pessoas que estão em situação de risco e também que não tivessem praticado crimes graves e, portanto, crimes sem violência. Então, nesse cenário, nós já vimos a interpretação do STF. A STF entende cabível o habeas corpus coletivo. Ele trouxe, portanto, muitas prisões, houve a possibilidade de você ter a liberdade, a prisão domiciliar, melhor dizendo, e também a reavaliação da liberdade provisória devido ao Covid-19, em situações, portanto, que o presídio estivesse em superlotação carcerária. E aí eu quero trazer um tema para você que eu acho muito interessante, porque na nossa aula número 1, a gente tratou sobre o que é sanção política. E aí eu, te instiguei a falar assim, que sanção política não é algo que é uma sanção de um político, que a sanção política, obviamente, algo voltado à política, algo voltado ao direito penal ou direito civil. A sanção política é algo relacionado ao direito tributário. E, de alguma maneira, isso gera um transe em quem não sabe simplesmente o que é sanção política, professor. E aí a gente trouxe a própria definição do STF. Veja, quando você deve um tributo, você tem basicamente duas formas de cobrança. Você tem a via judicial, que ela se dá basicamente pela execução fiscal. A Fazenda Pública ela vai executar
o título, né, a certidão de dívida ativa, ou você tem medidas extrajudiciais para você que cobre. Ou seja, você pode cobrar através do protesto de dívida ativa, você pode inscrever, né, no cadastro de inadimplentes do SPC Serasa, alguém que deve à Fazenda Pública. Beleza, professor, isso eu entendi. Mas o que é sanção política? Eu acho que você já matou o tema, então você já está impaciente, você já não está prestando atenção, você já viu, fala, professor, você já falou disso? Sanção política, queridos amigos, é um tema que não se acaba. É um tema, portanto, que tem tantas minúcias as quais eu quero tratar com vocês agora. E veja, a ideia da sanção política é você ter uma forma enviesada de cobrança. Toda vez que alguém falar numa forma enviesada, uma forma desviada, uma forma que gere um constrangimento, mas perceba, é um constrangimento ilegal. É um constrangimento que sai da ordem natural da cobrança da dívida tributária. E isso é interessantíssimo, porque eu imaginei com vocês uma situação em que alguém estava devendo tributos e chega uma autoridade fazendária e fala o seguinte, olha, eu queria simplesmente fazer com que, se você não vai pagar o tributo, eu estou apreendendo a sua mercadoria e estou levando, como forma, portanto, de te compelir a pagar o tributo. Ou seja, seria uma forma enviesada, seria uma forma diferente de cobrança. E isso não pode. Isso está albergado, seja na súmula 70 do STF, isso também está presente na súmula 323 do STF. Você não pode, portanto, apreender uma mercadoria para fins de cobrar coercitivamente alguém, compelir alguém a pagar um tributo. Você não pode também fechar um estabelecimento comercial. Isso aí você já sabe, isso aí você tem noção. E assim também, né, a Fazenda Pública, né, o Estado, a administração pública, ela não pode impedir, né, o fato de você renovar uma licença de um veículo, condicionar a renovação de uma licença de veículo a você pagar uma multa. Se você não pagar a multa, professor, e se não pagar a multa, o que acontece? Se você não pagar a multa, queridos amigos, o Estado pode cobrar mediante esses dois meios que eu falei para você. Seja a execução fiscal, seja protestar o seu nome no SPC Serasa, seja protestar em dívida no cartório de registro de documentos, mas perceba, não seria possível ele condicionar a renovação de uma licença, por exemplo, de um veículo, a você pagar uma multa. Ele não pode condicionar, mas ele pode exigir de outras formas. E essa é a ideia. Só que a grande concepção no direito tributário é você saber distinguir o que é uma sanção política, o que é um meio legítimo de cobrança. Tá bom, professor. E o que é que pode ser feito? Porque a gente já falou da súmula 70 do STF, 323, e essa da renovação, né, de condicionar a licença, a renovação da licença, você pagar uma multa, é a súmula 127 do STJ. E aí, por isso, eu quero trazer esse tema para você, porque é um debate interessante. O ministro Edson Fachin, quando ele fala de sanções políticas, ele está dizendo de alguma maneira que se caracteriza como um meio de coerção indireta que impede a atividade econômica. Ou seja, é uma modalidade que constrange o contribuinte para pagar um tributo em atraso. E essa modalidade é ilícita. Essa modalidade ela é ilegal. Então, portanto, a sanção política ela poderia ser caracterizada como você apresentar uma restrição estatal para você exercer uma atividade tributária e essa restrição do Estado, ela inviabiliza, me desculpe, de maneira injustificada a sua atividade econômica. E aí, portanto, esse aspecto é muito interessante. Isso é a caracterização. Mas, professor, eu não vim aqui para apresentar, eu não vim aqui para aprender características. Eu quero saber casos concretos, eu quero saber temas interessantes. E eu vou trazer um tema para você. Veja, imagine que alguém, né, traz um relógio do exterior. Essa pessoa, portanto, ela, ao trazer um relógio do exterior, esse relógio, ele tem que ser realizado o chamado desembaraço aduaneiro. Você passa pela chamada alfândega e essa pessoa, quando passa pela alfândega, ele apresenta o seu relógio e apresenta a sua nota fiscal. Quando ele apresenta a nota fiscal diz: esse relógio foi comprado por $100. Um exemplo hipotético. Só que o auditor fiscal, ou a autoridade administrativa que fizer o desembaraço aduaneiro, ele olha para o relógio, ele vê a marca, ele vê o modelo e fala: não vale $100.
esse relógio é 10 mil dólares. Ele não é 100. Então, nesse sentido, a autoridade fazendária, ela diz o seguinte, olha, esse relógio não é 100 dólares, ele é 10 mil dólares. Para que você, que trouxe esse relógio, entre no território nacional com ele, você precisa pagar a diferença tributária. Você precisa pagar a diferença dos impostos que incidem sobre um valor de um bem de 10 mil dólares e não de 100. A pergunta que se faz é a seguinte, será que é possível que você condicione, né, a entrada dessa mercadoria no território nacional ao pagamento dessas diferenças tributárias que foram arbitradas pela autoridade administrativa? Ou isso seria uma forma de sanção política? Porque é uma forma de você constranger o contribuinte ao pagamento de um tributo. Como a gente falou, o que seria sanção política? Já que você não pode, professor, apreender mercadoria, já que você não pode, professor, fechar um estabelecimento comercial. E aí, queridos amigos, um debate interessantíssimo, porque esse tema chegou ao STF e os argumentos da tese, né, do contribuinte, da pessoa que fez a importação, era justamente esse. Olha, esse tema, ele é parecidíssimo, ou melhor, ele se enquadra na súmula 323 do STF. Esse tema, queridos amigos, ele quer dizer o seguinte, olha, eu estou trazendo a mercadoria. E essa mercadoria, para que entre no território nacional, se tiver alguma diferença tributária, você não pode segurar, reter, apreender essa minha mercadoria para que eu ingresse no território nacional só com o pagamento do tributo. Porque se a súmula 323 do STF diz, e aí eu vou reler para você, é inadmissível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo. Não é possível a apreensão de mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo. Ora, STF, nesse caso é a mesma situação. Eu estou vindo de um território estrangeiro, eu estou trazendo a mercadoria, eu trago a nota fiscal e o sujeito está dizendo, a autoridade administrativa está dizendo que não é esse valor. E ela está querendo reter a minha mercadoria até que eu pague. É a súmula 323 do STF. E aí, o que você acha? Calma, não tem tanta emoção assim. É só para você perceber a questão complexa do tema. Porque fica muito simples você olhar e falar assim, é a súmula 323 do STF, professor. É exatamente esse caso. Queridos amigos, aqui mais uma vez, o STF fez algo chamado de distinguish. O que é isso, professor? Distinção. Ele falou, olha, a súmula 323 do STF, ela continua válida. Ela é válida. Você não pode apreender uma mercadoria com um meio coercitivo para pagamento de tributo. Agora, essa súmula, ela não se aplica a esse caso concreto. Ela não é a mesma coisa nesse caso concreto. Ela não pode ser extraída dessa situação de alguém que traz uma mercadoria de fora e a autoridade administrativa fazendária arbitra um valor para que ela pague para que essa mercadoria entre no território nacional. Professor, ainda não entendi. É para isso que a gente aprofunda, é para isso que você sai do raso e a gente desce aqui, você deixa de colocar a mão no nariz e você simplesmente mergulha e passa um tempo lá embaixo. E você vai ganhando resistência, aderência, você vai entendendo as razões do decidido Supremo e você vai evoluindo. Então vamos lá. Professor, por que o Supremo decidiu isso? Qual a diferença, então, da súmula 523 do STF para esse caso, em que você apreende uma mercadoria que trouxe de maneira do Estado estrangeiro? Eu não entendi ainda. E aí perceba, primeiro você tem que saber o que é o desembaraço aduaneiro. O que é o desembaraço aduaneiro? O desembaraço aduaneiro, queridos amigos, é uma forma, melhor dizendo, é um procedimento que é basicamente para que seja feito a liberação de uma mercadoria pela alfândega. Se uma mercadoria vai entrar no nosso país ou se uma mercadoria vai sair do nosso país, fala-se em desembaraço aduaneiro. Então você percebeu, desembaraço aduaneiro serve tanto para a entrada de uma mercadoria como para uma saída de uma mercadoria, viu? Serve para a mesma coisa. Agora, seja em importação, seja em exportação, uma mercadoria só pode entrar ou sair, desde que haja o cumprimento de requisitos previstos na legislação. Então, quando você, por exemplo, importa, né, nós temos o artigo 571 do Regulamento Aduaneiro,
esse artigo 571 do Regulamento Aduaneiro, que é o decreto 6.759 de 2009, ele diz o seguinte, que o desembaraço aduaneiro é um ato em que você faz essa conferência, ou seja, você realiza, portanto, né, a verificação dos requisitos para que seja feito o desembaraço. E o ato final do desembaraço aduaneiro é o despacho em que você libera a mercadoria e ela pode ser entregue à pessoa que está no país ou à pessoa que entra com ela, ou seja, ao importador. E aí perceba, portanto, que esse dispositivo, ele fala o seguinte, para que você realize o desembaraço aduaneiro, você precisa pagar, né, o crédito tributário que seja viável decorrente dos impostos de importação, os impostos para essa mercadoria entrar no território nacional. Então, perceba que se a pessoa ela paga determinada quantia de tributos, mas a autoridade fiscal ela percebe que o pagamento dos impostos para a entrada no território nacional foi um valor a menor, no nosso caso, a pessoa disse que era de $100. E depois ele viu, não, isso aqui vale $1.000, não é $100. Então, nesse caso, é necessário que a Fazenda Pública ela imponha como condição obrigatória que essa mercadoria só entre com o pagamento da diferença. E aí você vai falar, mas professor, eu ainda não entendi. Eu só sei que é necessário. O seu STF, então, entendeu que sim. É isso que você está me dizendo? É isso mesmo. O STF entendeu, portanto, que essa exigência da Fazenda Pública, ela é constitucional. Ela não configura uma sanção política. É possível, portanto, você condicionar o desembaraço aduaneiro de bens que forem importados ao pagamento dessas diferenças que foram apuradas mediante um arbitramento da autoridade administrativa, conforme nós falamos aqui nesse exemplo hipotético. Isso não afronta a súmula 323 do STF. Professor, mas eu queria entender um pouco mais esse caso. E aí, veja, o que é que o STF decidiu? Ele falou, olha, nesse caso concreto, a gente não está falando de uma coação indireta, porque não significa que a gente quer objetivar o pagamento do tributo. Na verdade, recolher essa diferença fiscal, ele é uma condição para que o bem seja introduzido no território nacional. Professor, ainda não entendi. Veja, a maneira é muito clara. O STF falou o seguinte, olha, a mercadoria, quando você traz ela de fora, ela ainda é estrangeira. Ela não é uma mercadoria nacional. A mercadoria só se torna nacional a partir do pagamento de todos os impostos vinculados à importação. Não há que se falar, portanto, em desembaraço aduaneiro em mercadoria nacional sem que você realize o pagamento de todos os impostos. Por isso que não há uma coação indireta. Então é como se o pagamento dos impostos é uma condição para que a mercadoria entre no território nacional. E aí, portanto, por isso que o STF falou, olha, essa súmula não se aplica. E aí também o Supremo revisitou todos os julgamentos que deram origem à súmula 523 do STF e falou justamente isso. Ele olhou para a súmula e falou, olha, todos esses julgamentos que deram origem à súmula 523 do STF, eles se referem às mercadorias transitando no território nacional, ou seja, transitando entre o Estado, transitando entre municípios. E aí, por isso, súmula 523. Você não pode apreender uma mercadoria como forma coercitiva ao pagamento de tributos. Agora, isso não se confunde com a exigência no desembaraço aduaneiro do pagamento dos impostos referentes à diferença tributária quanto à importação advindas de uma autoridade administrativa. Beleza? E aí, nesse sentido, perceba a importância desse tema muito atual, muito atual. Veja, eu vou dar um exemplo hipotético, mas que aconteceu no nosso país, por exemplo. Durante o aspecto da pandemia, houve um momento em que determinado produto em estado estrangeiro, ele era mais barato que a mercadoria nacional. E eu vou dar um exemplo hipotético, que foi um exemplo real, o alho. O alho brasileiro se tornou mais caro, e aí eu vou dar um exemplo hipotético, do que o alho da China. E aí, portanto, o alho da China ele se tornou mais barato, de maneira que as pessoas estavam comprando alhos da China para consumir no mercado nacional. E aí houve, portanto, a ciência desse entendimento do que estava acontecendo, só que o problema não é o fato do produto ser mais barato. O problema é que o produto era mais barato para justamente quebrar, em tese, a economia nacional. Ou seja, o produto estava sendo produzido por um preço inferior ao preço de produção. E nisso, na parte do direito econômico, nós temos as medidas chamadas antidumping. É justamente isso. Quando você quer, de alguma maneira, né, ter uma atividade predatória
no regime de concorrência. E aí, por isso, era possível, portanto, que para que esse alho vindo da China entrasse no Brasil, fosse exigido, né, imediatamente as alíquotas de imposto de importação. O que é que o governo brasileiro fez? Ele aumentou de imediato. Então, quando ele aumenta de imediato, ele pode exigir e a mercadoria só pode ingressar no território nacional quando pagar, portanto, os tributos relativos à importação. E aí, por isso, eu estou trazendo a tônica aqui para você, porque também a retenção de uma mercadoria importada até o pagamento desses direitos antidumping, eles não violam o enunciado da súmula 323 do STF, essa a qual nós debatemos agora. Então, nesse momento, pessoal, seria importante eu chamar vocês para testar o conhecimento do que a gente tratou aqui na nossa aula. Então vamos aos nossos 2 questionamentos da aula de hoje. Vem comigo. O aborto de um feto anencéfalo é crime? Letra A. Sim, é crime de homicídio. Letra B. Sim, pois o aborto está tipificado no Código Penal. Letra C. Não. A interrupção da gravidez de feto anencéfalo é atípica. Letra D. Nenhuma das respostas. Queridos amigos, o tema versando sobre a possibilidade, né, de realizar um aborto de um feto anencéfalo, ele traz justamente a tônica de nós discutirmos essas 4 alternativas. Perceba o ponto. A letra A diz, sim, seria um crime de homicídio. Mas veja, homicídio é você, né, matar uma vida, é você retirar uma vida. Só que, para a questão de você falar de gravidez, falar de feto, falar de vida intrauterina, nós tratamos de aborto, né? Ou seja, é um crime especial. E, portanto, a alternativa A está completamente descartada. Não seria, portanto, crime de homicídio. Letra A, incorreta. Letra B, sim, pois o aborto está tipificado no Código Penal. E letra C, não, a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é atípica. E perceba esse ponto interessante, né? Porque você ter o aborto de feto anencéfalo foi justamente o que chegou à tônica no STF. Ou seja, seria crime ou não seria crime? Poderia se falar em aborto ou tecnicamente está incorreto? E o STF falou justamente isso. Olha, na verdade, não há que se falar sequer em aborto, porque aborto é retirar uma vida. E o feto anencéfalo, ele não gera vida, porque ele não tem formação de massa encefálica. Logo, a alternativa correta é a letra C. Não, a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é atípica. A interrupção da gravidez de feto anencéfalo não está tipificada no Código Penal. Beleza? Vamos para a nossa segunda alternativa? Vamos lá. Sobre o habeas corpus, responda. Letra A. É um direito assegurado apenas aos presos. Letra B. Só cabe o habeas corpus individual. Letra C. Nenhuma das alternativas anteriores. Letra D. Admite-se o uso do habeas corpus coletivo. Queridos amigos, então a questão basicamente, ela quer saber, né, a possibilidade de tutelar o habeas corpus, qual seria a sua natureza jurídica, se seria possível ou não. E direto ao ponto, letra A. É um direito assegurado apenas aos presos? Não. Nós vimos, por exemplo, um caso em que uma pessoa que vai a uma audiência pública na Câmara ou no Senado, ela peça o habeas corpus não porque ela é presa, não porque ela está presa, mas sim porque ela não quer ter que tutelar, né, ter que ir, portanto, contra a sua própria incriminação, ou seja, a vedação à autoincriminação. Então, letra A está errada. Letra B. Só cabe o habeas corpus individual? Não. A gente viu que a gente já tem essa outra hipótese que está na letra D, que a gente tem a possibilidade, portanto, reconhecida pelo STF, do cabimento do habeas corpus coletivo. Portanto, o gabarito é a letra D. Admite-se o uso do habeas corpus coletivo. Queridos amigos, então, na nossa aula de hoje, nós tratamos sobre temas interessantes, nós falamos sobre o habeas corpus coletivo, sobre o seu cabimento no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, a possibilidade que a gente tem de tutelar de uma maneira ampla também de forma coletiva o direito penal, que até então não existia. E também nós falamos de um tema super importante, que é sobre o aborto de feto anencéfalo. Será que ele seria, de fato, um aborto de feto anencéfalo? E a CF falou, não, isso é uma medida atípica. O feto anencéfalo não constitui vida intrauterina. E, além disso, nós tratamos da questão, né, do desembaraço aduaneiro. Se o desembaraço aduaneiro
a cobrar a diferença tributária no desembaraço aduaneiro seria, portanto, atentar contra a súmula 323 do STF. E também as medidas antidumping, né? Se atentaria contra a súmula 323 do STF, e isso foi dito que não. Ou seja, você pode reter uma mercadoria importada até que seja feito o pagamento dos tributos relacionados ao imposto de importação. Então, queridos amigos, agradeço a vocês por estar aqui na nossa aula número 4. É uma grande satisfação, portanto, estar nesses encontros com vocês. Espero que, de alguma maneira, você esteja crescendo. Eu sei que tudo que a gente faz, né, seja aprovação no concurso público, seja a questão de você chegar a determinada meta, parece às vezes um gigante, né? A gente vai tentando retirar, né, algo desse gigante que é muito maior que a gente, mas hoje você dorme com um fio a menos desse gigante. Hoje você tira um fio do bigode dele e assim você vai com uma vontade persistente e deliberante de alguém que está lá batendo na porta, a porta continua fechada, mas eu continuo batendo e um dia eu chego lá. Então, não deixe de continuar contribuindo para o seu crescimento pessoal. Um grande abraço, vamos em frente e eu te espero na nossa próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.